Isso aí, galerinha, vamos começar então. Livro 2, página 432, questão 11, fala o seguinte: a lâmpada elétrica incandescente foi inventada por volta de 1870 e envolveu o trabalho de muitos pesquisadores e inventores. Entre eles destaca-se Thomas Edison. As lâmpadas incandescentes atuais utilizam um filamento tungstênio encerrado num bulbo de vidro conforme a figura. Este fio tem um diâmetro inferior a 0,1 milímetro e é enrolado conforme uma hélice cilíndrica. Passando corrente elétrica no filamento, ele se aquece para uma temperatura da ordem de 3.000 graus Celsius. Acho que ele exagerou. O filamento torna-se então incandescente e começa a emitir luz. O gráfico a seguir mostra a curva volt-ampere de uma lâmpada incandescente comum. A lâmpada dissipa 100 watts de potência quando opera sob tensão nominal de 220 volts. Então ele forneceu o gráfico em volts e em ampere. E o gráfico é assim, ele ainda disse que essa lâmpada tem 100 watts quando conectada a uma tensão U, uma tensão U de 220 volts. No gráfico tinha duas pontilhadinhas ali conectando 20 volts com 0,25 ampere. E tinha até uma outra pontilhada já preparada para 220 volts, mas aqui não tinha nada. Com base no gráfico e nas características da lâmpada, assinale as opções a seguir escrevendo VOF conforme verdadeiras ou falsas, respectivamente. A resistência elétrica do filamento, o intervalo de tensão mostrado pelo gráfico, é constante e igual a 80 ohms. Se fosse constante, deveria ser uma reta. Como não é uma reta, então não é constante. R diferente de constante. R não é constante. Para que o R seja constante, o gráfico U por I tem que ser uma retinha. Não é uma reta, então não é constante. Então o primeiro item, falso. A potência dissipada pela lâmpada quando submetida a uma tensão de 20 volts é 5 watts. Potência é V vezes I. Quando a tensão nessa lâmpada é 20 volts, a corrente é 0,25 ampere. Multiplicar por 0,25 vezes que dividir por 4 vai dar 5 watts. Tudo bem. Verdade. A resistência elétrica do filamento, quando a lâmpada opera a tensão de 220 volts, é 5 vezes maior do que quando ela está submetida apenas a uma tensão de 20 volts. Bom, eu vou fazer o URI primeiro nessa situação, onde ela recebe 20 volts e tem uma corrente elétrica de 0,25 ampere. 20 dividido por 0,25 igual a R. R igual a dividir por 0,25 vezes multiplicar por 4. 20 vezes 4, 80 ohms. E agora eu vou calcular a resistência dela nessa situação onde ela estava desenvolvendo 100 watts. Além da fórmula clássica da potência, P igual a V vezes I, ou UI, U vezes I, nós sabemos que U é R vezes I. Se eu quero descobrir a resistência elétrica, como eu não sei a corrente, eu vou isolar a corrente nessa primeira fórmula, U sobre R, e vou substituir nessa. Surge aquela outra fórmula de potência, U vezes U sobre R, U ao quadrado sobre R. A potência é 100 watts. U 220 ao quadrado, assim eu vou descobrir o R da lâmpada. R é igual a 220 vezes 220 sobre 100. Dividido, multiplicando, estou multiplicando, estou dividindo. Vou cortar os dois zeros, resistência elétrica, 22 vezes 22, 484, se não me engano. 484 ohms. Ele disse: a resistência elétrica do filamento, quando a lâmpada opera na tensão de 220 volts, é 5 vezes maior do que quando está submetida a 20 volts. 80 vezes 5 dá 400. Não, é 484, é mais que 5 vezes, é 6 vezes e uns quebrados. Não. A corrente elétrica da lâmpada, quando
0,5 ampere. Eu poderia usar a própria fórmula de potência, né? P igual a U vezes I. O P é 100, o V é 220, calculo I. 10 sobre 22 é igual a I. I é igual a 5/11, que não é 0,5. É menos do que 0,5. E ele falou que era 0,5. Falso. A luz emitida por incandescente não é efeito direto da corrente elétrica, e sim consequência do aquecimento no filamento produzido pela passagem de corrente elétrica. O certo seria a luz emitida por incandescência, né, não por incandescente. A luz emitida por incandescência, de fato, é um efeito indireto da corrente elétrica. A corrente elétrica esquenta e pelo fato de estar quente é que brilha. Então, tudo bem. FV não tem, né? Tá como? Essa aqui? A corrente elétrica da lâmpada, quando ela está submetida a tensão de 220 volts, é 0,5 ampere. P igual a U vezes I. Me deu B e me deu U. Tenho certeza do que eu fiz. A corrente não é 0,5 ampere. E não tem, né? Ele falou aproximado? Não, se ele tivesse falado aproximado eu aceitaria, mas é que não. Não dá mesmo, né? 5 dividido para 11, 0, vai 0, dá 4, 44, sobra 6 abaixo de 0, dá 5, 55 sobra 5, deu 0,45 ampere. Certo? Então eu realmente discordo do gabarito, não acredito que tenha gabarito essa questão. Não é verdadeiro. Não é efeito direto da corrente elétrica, é consequência do aquecimento. Então tu vê, eu tinha erro no gabarito, eu agradeço. A outra questãozinha bem completa, foi um monte de continha. Vamos lá. Vamos agora para a página 354, livro 2, questão 36. Não, calma, vamos ver. Peraí, gostei do que tu falou. Tu disse que pelo gráfico. Isso, e assim, ó, o gráfico é uma curva. Se fosse uma reta, eu poderia achar a equação, né? Eu poderia dizer que multiplicou por 11, aí aqui multiplicaria por 11, mas não é uma reta. Por isso que eu não posso afirmar. E já que ele me deu a potência e me deu a tensão, né, eu poderia usar P igual a U vezes I e achar o I. Mas é isso mesmo, gente. Sempre, por favor, façam os comentários, porque às vezes é num comentário de vocês que eu consigo descobrir algum erro que eu tenha cometido. Não que as questões não possam errar também, né? E essa questão eu já tinha feito, eu já tinha dado esse problema. Eu fiz de novo como se eu nunca tivesse feito ela para garantir. Continuou dando o mesmo defeitinho deles. Sem problema. Então vamos lá. Página 354 do livro 2 é a questão 36. Falava o seguinte: imponderabilidade é a sensação da ausência de peso. Esta sensação também ocorre quando a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade, como numa queda livre, e não necessariamente pela ausência de gravidade, como se poderia imaginar. A imponderabilidade é sentida pelos astronautas quando em órbita numa estação espacial, ou até mesmo por você quando o carro que você está passa muito rápido sobre uma lombada. A imponderabilidade pode ser sentida também pelos tripulantes de um avião, que faça manobras especialmente planejadas para tal. Todo o filme Apollo 13 foi gravado dentro de avião, né? O avião vai lá nas alturas e começa a descer controladamente, e aí então em alguns minutos o pessoal que está lá do avião tem esse prazer maravilhoso de se sentir flutuando dentro do avião. Todo o filme Apollo 13, que é um filme maço, que se tu não viu ainda tens que ver, que apesar de antigo, ele tem a qualidade de imagem fantástica, né? É um filme que vale a pena ver, e aí
né, dá para ter uma percepção do que é a imponderabilidade. Todo o filme foi gravado dessa forma. A figura a seguir, dá para ir para a Rússia também, tem um passeio de avião que tu curte isso. A figura a seguir mostra a trajetória de um avião durante uma manobra planejada para produzir a sensação de imponderabilidade, na qual se pretende que, num determinado ponto da trajetória, a força resultante seja centrípeta e proporcionada pelo peso. Qual deve ser a velocidade do avião em módulo para que no ponto P, indicado na trajetória, os passageiros fiquem em queda livre e, portanto, sintam-se imponderáveis? Show! Então o cara pegou o avião e fez essa curva aqui. Ele quer que a galera sinta imponderabilidade bem naquele ponto P. De certa forma, um enunciado que já está me dizendo o que é para fazer. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre atuando no avião com os seus passageiros, a única força atuando seria o peso, porque o peso seria a própria força centrípeta. Então, já que o peso é a própria força centrípeta, eu vou igualar essas equações. Peso é m vezes g, força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Corta a massa com massa. Ele quer saber a velocidade do avião. Está dividindo, passa multiplicando. E ao quadrado passa a raiz quadrada. Velocidade do avião tem que ser raiz de RG. Nessa hora, as pessoas estarão com a aceleração para poder fazer a curva igual à da gravidade. Então elas estão como se elas estivessem em queda livre naquele momento do avião. Ou seja, o avião está caindo junto com as pessoas naquele momento. E elas vão se sentir imponderáveis. O gabarito está dizendo letra A. Sim, sim. Eu já tinha visto esse detalhe também. Então ali não teria um porquê aquele 2 aparecer ali dentro. Por que aquele 2 apareceria ali dentro? Só se eu dizer que a força centrípeta é o dobro da força peso. Certo? E não faz sentido, o próprio enunciado diz que a força peso, que a força centrípeta seria peso, né? A força resultante seja centrípeta e proporcionada pelo peso. Então a força centrípeta é o peso. Aquele 2 não faz sentido. Então o gabarito correto seria a letra B. Pedido. Então duas questõezinhas com erro de gabarito aí, para a gente não ficar perdendo muito as estribeiras em casa, né, quando não fechar. Posso fazer uma? Show, obrigado. Pessoal, sempre fiquem à vontade, né? Se preferir explicação para ti exclusivamente, não há problemas, eu não me importo. Página 435 do livro 2, o exercício é o 28, falava o seguinte: como medida de economia em uma residência com 4 moradores, o consumo médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se esta residência obedece à distribuição dada no gráfico, lá em cima tinha um gráfico mostrando que o chuveiro consumia 25% da energia da casa. E se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média em minutos. Então, peraí, o consumo da casa é 300 kWh mês. Disso, o chuveiro é responsável por 25%. Vou multiplicar isso por 25%, que é mesmo que dividir por 4, e vou descobrir que o chuveiro gasta 75 kWh. Como potência é energia sobre o tempo, como eu sei que a potência do chuveiro é 5.000 watts e ele gastou ao longo do mês 75.000 watt-hora, eu consigo descobrir quantas horas esse chuveiro ficou ligado no mês. Morador
o gráfico falava que os chuveiros consomem 25% da energia da casa. Como eu tinha o consumo de energia total da casa, eu multipliquei por 25% e descobri o gasto do chuveiro. Potência e energia sobre tempo, sabia a energia, sabia a potência, calculei quanto tempo ao longo do mês o chuveiro ficou ligado. Dividi pelos 30 dias do mês, descobri o tempo por dia. E dividi pelo número de usuários do chuveiro, 7,5 minutos por dia por usuário. Show!